Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Física Remota. Hoje falaremos sobre mecânica, então daremos início ao estudo dos movimentos. Mais precisamente falaremos sobre cinemática. Então, bora para a aula! A mecânica ela estuda os corpos em movimento e repouso, estejam eles sofrendo ou não a ação de alguma força. Na cinemática, a gente não vai se preocupar com a causa dos movimentos, a causa do repouso. Então, a gente vai estudar o movimento e o repouso dos corpos sem se preocupar com essas causas. Na cinemática escalar, a gente vai ver a introdução ao estudo dos movimentos, o movimento uniforme, o movimento uniformemente variado e o movimento vertical. Como o foco de hoje é apenas uma introdução, então a gente vai ficar na introdução ao estudo dos movimentos. A cinemática, do grego kinema, significa movimento. Então, a gente vai estudar realmente o movimento e o repouso dos corpos. Nessa introdução ao estudo dos movimentos, a gente precisa saber de uma coisa. O movimento ele é relativo. Ele vai depender de quê? Ele vai depender do que a gente chama de referencial. Então, todo movimento vai precisar de um ponto de referência. Vamos ver aqui um exemplo para a gente entender essa ideia de referencial, saber por que um corpo precisa de um ponto de referência para saber se ele está em movimento ou não. A gente tem aqui um ônibus, dentro desse ônibus a gente tem um passageiro e a gente tem um motorista, né? Então, como é que a gente vai determinar se essas pessoas e esses objetos, esses corpos que estão aqui nesse exemplo, como é que a gente vai determinar se eles estão ou não em movimento? A primeira coisa que a gente vai analisar aqui nesse exemplo é a seguinte. A gente tem aqui a distância entre o passageiro e o motorista é 5 metros e o tempo inicial é 0 segundos. Então, o ônibus está parado. Digamos que o ônibus está parado, ok? Esse ônibus ele vai iniciar o seu movimento, né? Ele vai ser ligado e vai partir. Quando esse ônibus ele sai de um canto para outro, no final, digamos que ele chegou numa parada e o tempo final agora foi 1 hora. A distância entre os dois não mudou, continua 5 metros, né? A distância entre o passageiro e o motorista não mudou. Então, o que é que aconteceu aqui? Se a gente considerar o motorista do ônibus como referência, referência para quem? Referência para o passageiro. Se a gente considerar o motorista como referência para esse passageiro, a posição desse passageiro não vai mudar. Por quê? A distância entre eles no início e o final é a mesma, 5 metros. Então, nesse caso aqui, a gente diz que o passageiro aqui ele está em repouso em relação a quem? Em relação ao motorista. Em relação ao motorista, esse passageiro aqui ele está em repouso. Então, a gente determina aqui isso como repouso. Se a posição do objeto, do corpo que está sendo analisado, não muda em relação ao referencial, no caso aqui é o motorista, então a gente considera isso como repouso, mesmo que o ônibus esteja em movimento, mesmo que o ônibus esteja funcionando, indo de um local para outro, a gente determina aqui que o passageiro está em repouso por conta dessa não variação de posição entre ele e o motorista. Vamos a um outro exemplo. Continua aqui com o motorista, né? Só que agora a gente vai adicionar um pedestre em vez do passageiro. Então tem um pedestre observando lá o ônibus passando e tem um motorista dentro do ônibus. Então, no tempo inicial zero, no início da observação, a distância entre o pedestre e o motorista é 5 metros. Quando passa 5 segundos, a distância entre o pedestre e o motorista é 3 metros. Vejam que antes era 5, agora é 3, então diminuiu, mudou a posição, né? Passado 10 segundos, a distância entre o pedestre e o motorista passou para 8 metros. Então era 5 metros, passou para 3 metros e depois 8 metros. Então a gente percebe que está tendo uma diferença aí de posição, né? Está variando a posição. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Se a gente considerar o pedestre como referência para o motorista, então o pedestre vai ser a referência do motorista. Então a posição desse motorista está mudando. Então a gente viu que está mudando. Antes era 5, passou para 3 e depois foi para 8. Então a gente diz que o motorista está em movimento em relação a quem? Em relação ao pedestre. Antes
Estava o motorista e o passageiro, então era repouso. Só que agora o ponto de referência é outro. Agora o ponto de referência está fora do corpo que está sendo analisado. E por isso que a distância entre eles está mudando. Então, se a distância, se a posição está mudando, então a gente vai considerar como movimento, ok? Então, a definição. Qual seria a definição? Para o movimento, posição e distância entre o corpo observado e o referencial, elas mudam. Então, a gente tem aqui um exemplo. A gente tem aqui uma estrela, seja ela o Sol ou qualquer outra, e tem um planeta orbitando essa estrela. Então, em alguns momentos dessa órbita aqui, a distância entre o planeta e a estrela não vão ser as mesmas, vão ser diferentes, elas vão ficar mudando. Então, por isso que a gente determina que o planeta, tendo como referência a estrela, ele está em movimento. E o repouso? A posição ou a distância entre o corpo observado e o referencial, eles não mudam. Então, a gente tem aqui a Terra, né? Ela está o que a gente chama de rotação. Ela também está orbitando a estrela, né? O Sol. Mas se a gente pegar o ponto de referência para esse planeta, sendo ele mesmo, ou então qualquer pessoa que esteja aqui nesse planeta, então esse planeta está em repouso. Por quê? Porque a distância entre o ponto de referência e o objeto que está sendo analisado não está mudando. Então a gente considera isso como repouso. Outra coisa que a gente precisa falar é sobre ponto material e corpo extenso. Vocês conseguem visualizar esse carro aí na tela? Conseguem? Não? E agora? Consegue visualizar? Bem miudinho, né? Bem pequeno. Se eu substituir esse carro por um ponto, bem pequeno, né? Mudou quase nada. Então, em comparação com toda essa tela aqui, esse ponto aqui ele é desprezível o tamanho dele. Então, a gente vai trabalhar com alguns corpos e a gente vai chamar esses corpos de ponto. Por quê? Porque o tamanho dele em relação a todo o fenômeno que a gente vai analisar é desprezível. Vamos aqui a esse exemplo. A gente tem um veículo que está percorrendo da cidade A até a cidade B, numa distância bem considerável. De cidade A até a cidade B é 100 km. O tamanho do carro a gente vai considerar que é 4 metros. Então, a diferença de 4 metros para 100 km é muito grande, né? Então, nesse caso aqui, a gente pode chamar esse carro aqui, esse veículo, de ponto material. Por quê? O tamanho dele em relação ao tamanho da rodovia que ele está indo, né? A distância entre a cidade A e a cidade B é muito grande. Então, o tamanho dele é desprezível. Então, qual vai ser a definição de ponto material? Ponto material vai ser qualquer corpo cujas dimensões elas não vão interferir na análise do determinado fenômeno, do fenômeno que a gente está analisando. Então, a gente vai chamar, sempre que acontecer isso, de ponto material. Então, mais uma vez aqui o exemplo do planeta e da estrela, né? Então, a gente tem aqui um planeta orbitando uma estrela. Então, o tamanho desse planeta em relação à estrela, muitas vezes ele é desprezível. Então, a gente pode considerar esse planeta aqui como um ponto, tendo como referencial a estrela, né? Então, tranquilamente eu posso dizer que aqui é um ponto orbitando uma estrela, ok? E agora? Agora a gente tem um dinossauro aí cobrindo quase toda a tela, né? Dá para considerar aqui que em relação a essa tela, esse dinossauro é um ponto? Não, né? Então, quando acontecer isso, quando o tamanho, quando as dimensões do objeto forem realmente importantes, então a gente vai tratar ele como um corpo extenso. O que seria um corpo extenso? É todo corpo cujas dimensões alteram o estudo de qualquer fenômeno de que ele participe. As dimensões desse corpo elas não podem ser desprezadas. Então a gente viu o exemplo de um carro numa rodovia, né, que ele foi tratado como um ponto, mas se esse carro estiver dentro de uma garagem, a garagem for proporcional ao tamanho dele, então ele não vai ser mais um ponto material, agora ele vai ser um corpo extenso. Vamos falar agora sobre trajetória. Então, o que seria trajetória? Então, a trajetória aqui a gente tem um exemplo de um ônibus. O caminho percorrido por esse ônibus durante todo o seu percurso de uma cidade, ele vai ser correspondente à sua trajetória. Então, o movimento aqui desse ônibus, do ponto A, digamos assim, até um ponto B, ele é o que a gente chama de trajetória. Foi os locais por onde ele passou. Então, isso é uma trajetória.
Vamos aqui olhar uma trajetória referencial. Por quê? Porque a trajetória ela também depende de um ponto de referência. Então, a trajetória ela também pode ser relativa. Então, a gente tem aqui um avião e a gente tem um observador. Em determinado momento, esse avião vai liberar uma carga e o observador está visualizando. Então, como esse avião está em movimento uma velocidade, digamos, com uma velocidade constante, então esse objeto aqui, essa carga que ele vai lançar, também está com a mesma velocidade que ele. Então, também está com velocidade constante. Então, vamos ver o que é que acontece, né? Então, vamos lá. Qual foi a trajetória que o piloto do avião visualiza? Então, a gente viu que com o tempo vai passando, esse objeto ele vai caindo, né? O avião vai se deslocando com a mesma velocidade, os dois, e o observador visualiza uma trajetória e o piloto do avião também. Então, qual é a trajetória que o piloto do avião vai visualizar? Então, o objeto vai caindo. De acordo com que o objeto vai caindo, ó, para o piloto, a gente percebe que é uma linha reta, né? Por quê? Porque a velocidade do avião e do objeto que está caindo, eles estão praticamente a mesma. Então, a trajetória que a gente vai considerar que o piloto visualizou foi uma trajetória retilínea. E qual foi a trajetória que o observador visualizou? Então, aqui a gente tem o mesmo processo, né? A gente tem um avião e ele está se deslocando e ele liberou uma carga. E o que é que esse observador vai visualizar, né? Então, o avião vai se deslocando, o objeto vai caindo com a mesma velocidade que o avião, né? O piloto observou uma linha reta, né, que a gente já viu. Já o observador que está no chão, ó, ele observa não mais uma linha reta, ele observa como se fosse uma curva, né, como se fosse um arco. Então, a trajetória, ela também depende do ponto de vista, ela também depende de um referencial, ela precisa de um referencial. Então, sempre que a gente for falar de trajetória, de movimento, de ponto material, corpo extenso, a gente também precisa determinar quais são as referências, né? De onde é que a gente está observando esses fenômenos, ok? Então vamos exercitar aqui a questão da trajetória. A gente tem aqui um aviãozinho de papel, né? Então que trajetória é essa que ele está fazendo? E aí? Acertou quem disse que é uma parábola, né? Então, ó, o movimento dele é como se fosse uma parábola, de acordo com o tempo, né? Ó. Então, isso aqui que a gente visualiza. E esse foguete? Qual é a trajetória dele? Exatamente, ó, é uma linha reta ou então é uma retilínea, né, que a gente chama, que é a mesma coisa. Ok, ó, então, a trajetória dele foi em linha reta. Por hoje é só, espero vocês nos próximos vídeos para a gente continuar falando sobre cinemática.